meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, que saudade de vocês, né? Eu estava bem ausente aqui do YouTube durante esses dias, por quê? Aqui a minha justificativa, porque eu estava mudando de residência, né? E vocês sabem que quem já passou por mudança sabe que mudança é complicado, até a gente colocar as coisas no lugar, se organizar direitinho, isso demanda tempo. E por esse motivo é que eu estou ausente esses dias. Para algumas pessoas eu consegui responder os comentários, ver alguns vídeos e já me justifiquei, mas para muitas pessoas ainda não. E aqui tá a minha justificativa para geral, tá bom? Mas hoje eu estou voltando, e se eu ainda não te respondi o seu comentário, aguarde que eu responderei, amém? Não abandonei ninguém, vou ver seus vídeos, calma, muita calma nessas horas, tá? E voltei hoje com um vídeo polêmico, como diz o meu amigo, irmão Rodrigo da DM. Beijo pra você, meu querido. Irmão Rodrigo da DM tá sempre presente aqui no canal. E ele sempre diz que eu sou a mulher das polêmicas, a mulher bomba do YouTube. E hoje eu tenho mais uma polêmica nessa sexta-feira. Que tema bacana pra gente falar numa sexta-feira. Namoro cristão. Bacana esse, né, Rodrigo? Vamos lá. Namoro cristão. Por que eu quero falar de namoro, gente? Eu tenho visto tantos cristãos tropeçando, né, nessa questão do namoro. Muitos cristãos têm até saído das igrejas, abandonado a vida com Deus, se desviado realmente dos caminhos de Deus, porque simplesmente as suas denominações não permitem que namorem, então acabam se desviando para poder namorar. Outras pessoas não querem nem se converter, porque quando veem que na igreja não pode, que é proibido, que não é permitido, falam: eu tô fora, não quero saber de igreja. Isso realmente é preocupante, né, queridos? Tudo aquilo que causa um afastamento da gente com Deus é realmente motivo de preocupação, que precisa ser falado e discutido. Claro que para você, né, que tá vendo esse cenário que eu tô colocando aqui, de pessoas que saem da igreja porque querem namorar, de pessoas que não entram na igreja porque querem namorar, você pode dizer assim: ai, que bobagem, irmã, né? Quem sai da igreja, tá saindo da igreja porque é desculpa falar que tá saindo porque não pode namorar. É porque a pessoa quer se lambuzar no pecado, é porque a pessoa quer pecar, né? Ninguém sai da igreja por causa de namorar, isso é bobeira, né? A gente é muito bom nisso. Nossa, como a gente é bom em querer dar pitaco, né, na atitude alheia, em querer julgar a atitude dos outros. A gente realmente é muito bom nesse negócio de meter a língua no povo, né? Mas, queridos, veja bem, de repente o que é bobeira para você não é bobeira para mim. Pode ser uma bobeira, né, pra mim, pra você que é casada, como eu que é casado, é bobeira, né? Eu, independente da igreja que eu estiver, se pode namorar ou não pode namorar, pra minha vida não faz diferença. Por quê? Porque eu já sou casada, então é uma bobagem, né? Agora vai falar isso para uma jovem, para um jovem que se sente atraído por alguém e quer namorar e a igreja diz que não pode. Vai falar isso para um solteiro de 40, de 30, de 60, de 50 anos que quer namorar e a igreja diz que não pode. Já não é bobeira, entende? Então, ao invés da gente ficar aí querendo julgar, às vezes é importante a gente trocar de papel, se colocar no lugar. Eu, hoje, com 42 anos, casadinha, com meu bem, eu tô numa situação muito confortável de ministrar alguém da seguinte forma: ah, querida, vai namorar com Jesus, tira isso da cabeça, isso é besteira, né? É muito fácil para mim dizer isso, porque eu tô casada, não tenho necessidade de namorar, né? Eu não me sinto atraída por ninguém que não seja meu marido, então é fácil eu falar. Agora, será que eu, com 42 anos, solteira, tendo o sonho de casar, de repente me sentindo atraída por alguém, teria esse mesmo discurso? Então é complicado, né? Por isso eu acho importante a gente conversar direitinho a respeito dessa situação de namoro. Bom, o que tem acontecido aí nas igrejas, né? Algumas igrejas têm
a questão da visão de que não pode, uma visão bem radical, não pode namorar, não pode, pronto, acabou, não pode. Outras igrejas pode, mas é se o pastor autorizar, tem que orar, o pastor tem que autorizar, se o pastor não aprovar o namoro, não pode, pronto, acabou. E outras igrejas pode, não tem problema nenhum, namora, fica à vontade, fica na paz, vamos namorar. Bom, no meio de tudo isso, tantas visões, a gente está falando aqui de visões de igreja, já falei isso em um vídeo. Existe visão bíblica, né, que é a visão de Deus, que é uma só, e existem visões de igreja, que são diferentes, né? Igrejas evangélicas têm visões diferentes. Então, o que a gente está falando aqui, quando a gente fala que uma igreja pode, outra igreja não pode, uma igreja pode assim, a outra não pode de jeito nenhum, a gente está falando de visões de igreja. E essas visões diferentes deixam o povo maluco, né? Os solteiros, no caso aqui, né, específico. Os solteiros ficam meio malucos, porque na igreja A pode, na B não pode. Como é que numa pode, na outra não pode? Se as duas são evangélicas, se as duas pregam a palavra de Deus. O pastor A diz que pode, o pastor B diz que não pode. Quem que tá certo, quem que tá errado? Então, as pessoas começam a ficar divididas, começam a entrar em confusão mental. E aí, o que a gente faz quando a gente está confuso? Vai conversar com Deus, vai buscar na palavra, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem a solução para todos os nossos problemas. A palavra de Deus é o nosso manual, né, de vida. E quando a gente vai procurar na Bíblia algo sobre o namoro, o que a gente encontra? Nada. A gente não encontra nada, queridos, porque a Bíblia não fala de namoro. Essa palavra namoro não existe na Bíblia. Você não vai encontrar José namorava com Maria, fulano namorava com fulano. Não tem namoro. Não tem por quê? Porque esse termo namoro, ele é muito recente, né? Se comparado com o tempo em que a Bíblia foi escrita, é muito recente. Esse termo namoro não existia. Então, o que você vai encontrar na Bíblia? Você vai encontrar noivado, você vai encontrar amizade, você vai encontrar casamento, você vai encontrar compromisso sério, mas você não encontra essa palavra namoro, simplesmente porque esse termo não existia naquele tempo, né? E aí você pega e fala, e agora? Agora lascou, tô lascado, porque um pastor fala que pode, outro pastor fala que não pode, na igreja A pode, na igreja B não pode, e a Bíblia não fala nada. Quem é que tá certo? O que eu faço? Jesus me abana. Fica mais ou menos assim, né, gente? Calma. A Bíblia não fala da palavra namoro, você não vai encontrar a palavra namoro, mas a Bíblia fala de como devem ser os relacionamentos. Ufa! Respira, queridos e queridas. A Bíblia fala como devem ser os nossos relacionamentos. A Bíblia nos instrui sobre como devem ser os nossos relacionamentos. Então, a partir daí, você consegue desenhar um namoro que não vai ferir os princípios bíblicos. Porque isso é o importante. O namoro, ele não é um pecado. Porque namoro, na verdade, é uma forma de relacionamento. E se relacionar não é pecado. Agora, a forma como você se relaciona é que pode ser pecaminosa ou não. O que você vai levar para dentro do seu namoro é que vai determinar se é pecado ou não. Mas o namoro em si não é pecado. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é com os princípios bíblicos, porque a gente está falando aqui de namoro cristão, e namoro cristão tem que ter princípios bíblicos, e disso nós temos respaldo na Bíblia, né? Respaldo bíblico. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, né? Uma coisa que é muito importante nós termos em mente, queridos. Pecado não se negocia com o pecado. Cristão não negocia com o pecado, queridos. Nós não negociamos com o pecado. O pecado é pecado e pronto. O pecado se apresenta para mim, eu falo, fora. Eu tô fora. É pecado? Eu tô fora. Não tem negócio com o pecado, gente. Por que eu tô falando isso? A gente vai entrar numa outra questão delicada. A gente sabe que o sexo fora do casamento é algo que é pecaminoso.
É algo que é abominável a Deus. Ah, mas não foi Deus que criou o sexo? Foi. Mas para que ele fosse vivido dentro do matrimônio, no casamento, isso é bíblico. Sexo fora do casamento, sexo antes do casamento é pecado e não tem como negociar com isso. Por que eu tô falando isso? Ah, eu tô namorando, faz 10 anos com o fulano, a gente tá noivo, a gente já marcou o casamento pro mês que vem, então não tem problema da gente ter relação sexual, porque a gente vai casar mesmo, a gente vai casar, a gente já marcou. Não tem negócio com o pecado, entende? Não dá para negociar com o pecado. Você vai casar, mas você não é casado. Então, se você tiver relação sexual com o seu futuro marido, você está pecando, porque ele ainda não é seu marido. Você pode casar amanhã. Se você tiver relação sexual com o seu noivo hoje, você pecou. Amém? Então, não tem como negociar isso, gente. Sexo fora do casamento é pecado, tá? Ah, mas todo mundo faz, é normal no mundo. No mundo é normal um monte de coisa. Só que a gente tá falando de namoro cristão, a gente não tá falando de namoro do mundo, tá? Quando eu digo que namoro não é pecado, que cristão pode namorar, eu não tô dizendo que você vai namorar igual o seu vizinho, os seus colegas da escola que não conhecem Jesus. Não, nós somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus. Cristão tem que ser o quê? Luz e sal nesse mundo, a diferença desse mundo. Então, não dá para você querer namorar igual ímpio, porque aí você vai pecar, tá? Eu tô falando de namoro cristão. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Preciso falar mais alguma coisa? Eu creio que não, né? A palavra já falou por si só, né, queridos? Fuja da imoralidade sexual. Fuja da imoralidade sexual. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Você só pode ter sexo. O sexo só será abençoado na sua vida se for com o seu esposo. Guarda o teu coração, está lá em Provérbios. Amém? Calma os ânimos, tá, querido? Isso é namoro cristão. Namoro com princípios. É bem diferente de namoro mundano. É bem diferente. Tá? Por isso, por ser bem diferente, é que existe um outro ensinamento aqui, né? Para nós levarmos para o nosso namoro. Existe um outro princípio bíblico aqui, que está na palavra de Deus, para nós aplicarmos nos nossos relacionamentos. Olha aqui, lá está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: não se juntem com descrentes, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Oh, queridos, olha aqui, não se juntem com descrentes. Cristão tem que namorar com cristão. Eu tenho que dizer isso para vocês, porque está escrito isso aqui na palavra de Deus que eu acabei de ler para vocês. Não adianta você querer namorar com quem não é cristão. Ah, mas ele pode se converter. Sim, ele pode se converter, mas ele não é convertido e você é. Então não tem por que você querer tentar um namoro, porque vocês vão cair em jugo desigual, e a palavra de Deus diz que nós não devemos estar andar em jugo desigual, queridos. Vocês não vão ter a mesma visão, vocês não vão estar caminhando, né, para o mesmo lugar.
Crente tem que namorar com crente. Ah, mas ele pode vir a se converter, ela pode vir a ser através da minha vida. Olha, eu tive um líder na minha vida, foi um homem que me ensinou muitas coisas, quase tudo que eu sei eu aprendi com ele, né? E esse líder é uma pessoa muito importante na minha vida. Esse líder um dia, ele estava ministrando a minha vida e ele falou assim para mim: Ana, se você estiver imagina que você está em cima desse banco, né? Um banco bem alto, ele me mostrou. Imagina que você está aqui em cima desse banco e eu estou aqui embaixo. O que é mais fácil? Você me puxar para cima ou eu te puxar para baixo? Obviamente você já sabe a resposta, né? É muito mais fácil te puxar para baixo do que você levar alguém para cima. Então é um risco desnecessário. A palavra de Deus diz para nós fugirmos da aparência do mal. Não querer começar um namoro com quem não é crente. Ah, mas eu estou interessada numa pessoa e ele não é crente, então ore para que ele se converta. Seja amigo dele, você pode ter uma amizade com ele, você pode convidar ele para ir na igreja como seu amigo, mas para namorar não vai dar certo, tá? Imagina agora, né? A gente já falou sobre o sexo antes do casamento. Aí você tem esse princípio claro para você, porque você é cristão, mas ele não é. Então esse princípio para ele não existe, porque para o mundo isso não existe há muito tempo. Então imagina, o cara vai te respeitar, você acha que ele vai respeitar aí? Ah, mas se ele não respeitar, sai fora. Não, queridos, é mais fácil ele acabar te convencendo de pecar. Amém? Então é um risco desnecessário que você corre, né? Não adianta, vai dar caca. 90% não dá certo. Não vou dizer que nunca pode dar certo, mas 90% não dá. Então eu acho que é um risco desnecessário, né? E ainda mais quando a palavra de Deus ela já nos adverte para que nós não venhamos nos juntar com descrentes. Crente tem que namorar com crente. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir isso, né? Mas isso é a palavra de Deus, queridos, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que nos ensina assim, que nos adverte. Não tem como a luz andar com as trevas. Então, se você tem interesse, uma pessoa que não é crente, seja amigo dela, convide para ir na igreja, mas não queira se relacionar, ter um namoro com alguém que não é crente, porque é muito complicado, tá? Em relação a isso, a questão da amizade, como eu entrei nesse assunto, eu já vou falar agora. É muito importante, queridos, a questão da amizade. Você tem que ter primeiro, antes do namoro, um tempo de amizade. A amizade é muito importante. Ninguém começa a namorar assim, conheci a menina aqui ontem e hoje a gente tá ficando, tá namorando. Isso é coisa de mundo, né? Mas namoro cristão começa na amizade, porque é na amizade que você vai conhecer quem é a menina, quem é o cara, o que ele gosta, se vocês têm a mesma visão, se vocês têm o mesmo entendimento. É da amizade que vai surgir a atração física, porque é importante a atração física. É da amizade que vai surgir a admiração pelo que ela é, né? É da amizade que começa a se desenhar um namoro, e do namoro começa a se desenhar um casamento. Aí tem outra coisa. As igrejas pregam assim: namoro é para casar. Só que isso tem sido tão mal pregado, gente, tão mal pregado, a questão de namoro é para casar. O namoro cristão, ele tem o objetivo do casamento, sim, mas isso tem sido tão mal pregado, porque tem sido entendido assim:
Se eu tô namorando, eu tenho que casar. E não é isso, né? O namoro, ele tem o objetivo de casar. Você não namora para se divertir, para ficar com alguém. Isso é coisa de mundo, né? As pessoas do mundo namoram para se divertir, namoram com um hoje, com outro amanhã, vai experimentando, pulando de galho em galho. Não, cristão namora para casar você, por isso que começa na amizade. Aí no namoro, você namora com alguém que você tem interesse em casar a longo prazo, mas nem sempre o namoro vai resultar num casamento. Isso precisa ser entendido, porque eu tenho visto cristãos com esse peso. Ah, eu tô namorando, noivei, o pastor abençoou, e agora? O que eu faço? Porque eu tô na dúvida, acho que não era isso que eu quero, e agora? Eu vou ter que casar com ela assim mesmo, né? Depois a gente vê o que dá. Não, queridos, não é isso. Não é isso. Não entre num casamento com dúvidas. Não entre num casamento se você tem dúvidas, porque casamento é pra vida toda, mas namoro nem sempre é. Você namora para casar, mas de repente no meio do processo Deus te mostra que não é aquela pessoa. Deus te coloca em situações ali, em conflitos, em dificuldades, que você começa a ver que não é, que não vai dar certo um casamento. Então o namoro é para isso, é para se ajustar, é para se conhecer, é para se ter certeza com quem você está casando. Amém? Namoro é para se conhecer. Tem o objetivo do casamento? Sim, não se namora por namorar, fica por ficar, para se divertir, isso é mundano. Mas é preciso ter claro que nem todo o namoro vai resultar em casamento absolutamente pronto. Amém? E tem a questão do beijo. Essa questão é uma questão também bem engraçada, né? Porque assim, algumas pessoas dizem, não pode beijar, beijo é pecado. Já vi ministração que fala assim, que o beijo esquenta, não, sei lá, esfria em cima e esquenta embaixo, acho que é isso. Eu já vi ministração assim, de uma pessoa bem conhecida até. Gente, mais uma vez tem faltado sabedoria aí, né? O beijo, até onde eu sei, não é pecado. Beijar não é pecado. Agora, o beijo, ele é beijo. É preciso que a gente seja muito honesto conosco, né? Você tem que ser muito honesto com você mesmo, na sua autoavaliação, né? Você tem que ver se o beijo para você é só um beijo. Porque tem pessoas que realmente o beijo esquenta embaixo. Tem pessoas que realmente beijam e tem desejos, né? Então aí uma ebulição hormonal aí. E então realmente aí é o caso de foge da aparência do mal, não beija. Mas é algo que só você pode dizer, você tem que se avaliar. Eu não posso chegar para você e falar, não pode beijar, porque beijo não é pecado. Agora, se vai te levar a pecar, então foge da aparência do mal. Mas a questão é que não se sabe falar, especialmente com o jovem, gente. Esse negócio não pode beijar. Você fala pro jovem, não pode beijar. Aí o jovem pega e fala, não pode beijar por quê? Aonde é que está escrito que o beijo é pecado? Não pode namorar. Não pode namorar por quê? Aonde que está escrito que o namoro é pecado? E o pastor entra na maior saia justa. Por quê? Porque a gente cristão, né, tem essa coisa já de... Tá escrito aonde na palavra? Quando a gente ouve alguma coisa que não desce legal, a gente, aonde tá escrito? Quem que falou? Quero ver, me prova. A gente tem muito disso. E jovem, não precisa nem ser cristão. Jovem já é um bichinho que quer saber por quê, quem falou, me prova, né? Já é um bichinho chato. Então, o que acontece? O pastor fala, não pode namorar. Faz a maior pregação, pode namorar, não pode beijar, exorta o jovem. Aí o jovem sai e vai procurar na Bíblia, ele vai vasculhar na Bíblia onde está escrito que não pode namorar. E aí ele não acha que não pode namorar. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai pecar, porque ele vai se rebelar, ele vai namorar escondido.
Então, pastores, vamos ter sabedoria para lidar com os jovens, né? É claro que o pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe que, de repente, determinado jovem não está maduro o suficiente para namorar. É preciso ter maturidade para namorar. Ele sabe, de repente, que aquela determinada jovem é meio assanhadinha, já conhece o histórico dela e sabe que ela, num beijinho, não vai segurar a onda dela. Então, claro que ele, como pastor, ele tem que ministrá-la, adverti-la nesse sentido. Olha, você já tem, sabe, um problema, né? Você, né, já é meio assim, os seus hormônios, a flor da pele e tal, então é melhor não. Existem maneiras de você fazer o jovem enxergar que ele não pode fazer aquilo porque não é legal para ele. Sem você ter que ficar falando, não pode fazer isso. Por quê? Porque não pode. Não funciona. Não funciona assim. Então a gente tem que ter sabedoria para falar, né? As coisas estão sendo pregadas sem sabedoria, né? Você não pode pegar, não pode namorar, porque ele vai querer fundamento bíblico disso. E se ele te espremer, você não tem fundamento. Se ele te espremer, se o jovem te espremer para você explicar por que não pode beijar com fundamento bíblico, você não vai ter fundamento bíblico, porque não existe nada dizendo que o beijo é pecado na Bíblia. Então vamos ter sabedoria para falar com esses jovens, para falar com esses solteiros, né? Então, gente, é isso basicamente que eu tenho para falar. Namorar não é pecado, beijar não é pecado. Ah, mas o beijo pode levar a pecar. Pode levar a pecar. Viver vai te levar a pecar muitas vezes. Então você vai parar de viver. Porque viver uma vida com Cristo Jesus é isso, queridos. É negar a si mesmo todos os dias. É escolher a Deus todos os dias e dizer não para o pecado. Tem uma música do Thales Roberto que diz... mas todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. E é isso. Nós, cristãos, morremos todo dia, matamos a nossa carne todos os dias. Você vai ter que dizer não para o pecado e escolher a Deus. E usar essa justificativa é muito fraco isso, você usar isso para um jovem, para um solteiro. Ah, não pode beijar porque isso pode te levar a pecar. Né? É uma escolha. O pecar é uma escolha. Que todos nós, independente de beijar, de namorar ou não, fazemos todos os dias. É claro que você tem que instruir, né, o jovem, você tem que instruir o solteiro para que ele tenha um relacionamento com princípios bíblicos, um namoro com princípios bíblicos, para que Deus esteja presente nesse namoro. Mas não vamos ser pesados, porque fica um fardo muito pesado. Porque isso não pode servir de pedra de tropeço para que pessoas abandonem a Cristo, porque elas não podem namorar. Nós não podemos roubar esse direito das pessoas, queridos pastores. Fica um evangelho muito pesado. E o evangelho de Cristo é um evangelho leve e suave. O fardo de Cristo, ele é leve e suave. Não é fácil abrir mão. Viver Cristo Jesus todos os dias não é fácil. Abrir mão dos pecados não é fácil. Abrir mão das propostas desse mundo. Mas o fardo de Jesus, ele é leve e suave. Nós somos livres em Cristo Jesus. Isso que as pessoas têm que sentir dentro das igrejas. Não é deixar, sabe, fazer tudo o que quer como o mundo. Não é isso. Mas as pessoas precisam viver essa liberdade de fazer as suas escolhas, sendo instruídas dentro dos princípios bíblicos. Amém?
é isso que eu tinha para falar para vocês, queridos. Agora cada um fica com as suas conclusões, né? Eu não creio que o namoro é pecado, não tenho essa visão de que o namoro é pecado, mas ele pode vir a ser um pecado. Sim, se você deixar que o pecado entre no seu namoro, né? Isso é uma escolha de cada um. Amém? Eu espero que esse vídeo ele tenha aí ajudado vocês. O objetivo desse vídeo não é que você fique louco, saia daqui e vai se rebelar com o pastor e fala, já sei de tudo. Não tá escrito na Bíblia que eu não posso namorar. Não é nada disso, tá, queridos? O objetivo desse vídeo é simplesmente que a gente venha entender que o Evangelho de Cristo, ele é leve, o fardo de Cristo é suave. Não podemos ficar carregando o Evangelho como um peso. Ai, eu não posso isso. Ai, eu não posso aquilo. Este é o objetivo desse vídeo, tá? É para que você, que de repente está querendo sair da igreja, se desviar dos caminhos de Deus, porque você quer namorar, não faça isso. Não faça isso. Vá conversar com o seu pastor, vá conversar com o seu líder, mude de igreja se for preciso, né? Mas não abandone a Cristo Jesus, porque Deus, Ele não te impede de namorar. Amém? Mas Ele espera que você namore com maturidade, que você use os ensinamentos que Ele deixou para você aqui na palavra dele. É só isso. Amém, meus queridos? Beijo, fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Se tiver algum tema que você quiser que eu venha falar aqui, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar fazendo esse vídeo com muito amor, com muito carinho, tá? Em nome de Jesus. E eu espero que esse vídeo tenha servido para edificar a vida de todos vocês. Amém?